Oi pessoal, estou de volta com mais legislação para o concurso da Câmara Municipal de Teresina. Este vídeo está seguindo estritamente o que está no edital de 2020. Então, já vai se inscrevendo se você ainda não é inscrito, e deixando aquele gostei. Também compartilha com os amigos e colegas. Opa, ative o sininho, assim você será notificado sempre que sair um vídeo novo. Vamos à lei. Lei Orgânica do Município de Teresina. Título 5. Da Administração Municipal. Capítulo 2. Dos Servidores Públicos Municipais. Artigo 85. Lei Complementar estabelecerá o regime jurídico único dos servidores municipais da administração direta, das autarquias, das fundações e da Câmara Municipal e os seus respectivos planos de carreira, respeitados os princípios estabelecidos nesta lei orgânica. Parágrafo 1º. A lei complementar referida no caput deste artigo far-se-á com os seguintes objetivos. Inciso 1. Institucionalização do sistema de mérito para a ascensão funcional. Inciso 2. Valorização e dignificação social e funcional do servidor público por profissionalização e aperfeiçoamento. Inciso 3. Remuneração adequada à complexidade e à responsabilidade das tarefas, ao nível de escolaridade exigido para seu desempenho compatível com o mercado de trabalho do município para a função respectiva. Parágrafo 2º. Fica assegurada aos servidores do município da administração direta, indireta e fundações isonomia de vencimento e vantagens para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores dos poderes executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local do trabalho, bem como proporcionalidade de carga horária e especificidades previstas na lei. Parágrafo 3º. O prefeito e o presidente da Câmara Municipal, ao proverem os cargos em comissão, assegurarão que, pelo menos, 50% sejam ocupados por servidores de carreira dos respectivos poderes. Parágrafo 4º. O município proporcionará aos servidores oportunidades adequadas de crescimento profissional, através de programas de formação de mão de obra, aperfeiçoamento e reciclagem. Parágrafo 5º. Os programas mencionados no parágrafo anterior terão caráter permanente e poderão ser mantidos mediante convênios do município com instituições especializadas. Parágrafo 6º. Fica assegurada a participação paritária de representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais na comissão de elaboração do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Artigo 86. O município instituirá Comissão de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrada por servidores designados pelos poderes executivo e legislativo. Parágrafo 1º. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará: Inciso 1. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. Inciso 2. Os requisitos para a investidura. Inciso 3. As peculiaridades dos cargos. Parágrafo 2º. O município manterá a escola de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Parágrafo 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargos públicos o disposto no artigo 7º, incisos 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30, da Constituição Federal, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão, quando a natureza do cargo exigir. Parágrafo 4º. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo e os secretários municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, inciso 10 e 11, da Constituição Federal. Parágrafo 5º. Lei municipal estabelecerá a relação entre a maior e a menor remuneração dos cargos e empregos públicos.
Parágrafo 6º. Lei municipal disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia por despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade, de produtividade, de treinamento, de desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Artigo 87. O município garantirá proteção à servidora pública gestante, quando em atividade prejudicial à sua saúde e à do nascituro, da qual ficará afastada temporariamente, realizando trabalho diverso que não lhe seja nocivo. Parágrafo único. Deste direito não resultará qualquer ônus posterior ao município, nem será assegurada à servidora pública permanência na nova atividade, quando cessada a gestação. Artigo 88. Fica assegurado aos servidores públicos municipais salário família correspondente a 5% do salário mínimo. Artigo 89. Fica assegurado ao servidor público municipal o pagamento antecipado de 50% do 13º salário, quando do gozo das férias anuais remuneradas que ocorrerem a partir do mês de fevereiro de cada ano. Artigo 90. Aos professores da rede municipal de ensino, fica assegurada a observância do disposto no plano de carreira e remuneração do magistério público, ou outro dispositivo equivalente estabelecido pelo Conselho Nacional de Educação, CNE. Artigo 91. Fica assegurada ao servidor público, no exercício de serviços de vigilância, quer diurno ou noturno, a percepção de gratificação de risco de morte. Artigo 92. O município assegurará aos seus servidores e dependentes econômicos, na forma da lei municipal, serviço de atendimento médico, odontológico e de assistência social. Parágrafo único. Os serviços referidos neste artigo são extensivos aos aposentados e pensionistas. Artigo 93. O município concederá, conforme a lei dispuser, licença remunerada aos servidores que fizerem opção na forma da legislação. Artigo 94. Será concedida ao servidor público municipal, inclusive das autarquias e fundações, licença especial de 3 meses, mantida a percepção integral do vencimento e vantagens da remuneração do cargo ou função que estiver ocupando na data em que entrar em gozo esse benefício. Artigo 95. O servidor público municipal terá direito à remuneração mensal na forma da legislação vigente. Parágrafo único. Lei municipal instituirá a forma de correção salarial a ser aplicada a todos os servidores públicos. Artigo 96. O município instituirá comissão de política de administração e remuneração de pessoal, integrada por servidores designados pelos respectivos poderes. Artigo 97. A lei fixará os vencimentos dos servidores públicos municipais, sendo vedados a instituição de abonos, gratificações, adicionais ou vantagens pecuniárias por decreto ou ato administrativo. Artigo 98. Ao servidor público municipal, titular de cargo efetivo, mediante acesso por concurso público, é assegurada a estabilidade ao completar 3 anos de efetivo exercício. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo com sentença judicial transitada em julgado ou mediante procedimento administrativo, sendo-lhe assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão de servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, reconduzido ao cargo de origem, aproveitado por outro ou posto em disponibilidade, sem direito à indenização. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Artigo 99. O servidor público municipal será aposentado. Inciso 1. Por invalidez permanente, com proventos integrais, quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei e proporcionais nos demais casos. Inciso 2. Compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Inciso 3. Voluntariamente. A. Aos 35 anos de serviço, quando homem, e aos 30 anos, quando mulher, com proventos integrais. B. Aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, quando homem, e aos 25 anos, quando mulher, com proventos integrais.
C. Aos 30 anos de serviço, quando homem, e aos 25 anos, quando mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. D. Aos 65 anos de idade, quando homem, e aos 60 anos, quando mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo 1º. A lei poderá estabelecer exceções ao disposto no inciso 3, alíneas A e C, no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre a aposentadoria em cargos ou empregos temporários. Parágrafo 3º. O tempo de servidor público federal, estadual ou municipal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e de disponibilidade. Parágrafo 4º. Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural ou urbana, hipótese em que os diversos sistemas de previdência social compensar-se-ão financeiramente, segundo critérios estabelecidos na legislação federal. Parágrafo 5º. Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, mesmo quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se tiver dada a aposentadoria, na forma da lei. Parágrafo 6º. O benefício de pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior. Artigo 100. Lei de iniciativa do prefeito municipal disporá sobre concessão de pensão especial aos dependentes do servidor municipal, no caso de morte por acidente de trabalho. Chegamos ao final de mais uma parte dessa legislação. Bons estudos!